Olá, seja bem-vindo ao 77º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Antes de iniciarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura primariamente em Êxodo no capítulo 29, iremos até João no capítulo 8, retornaremos a Provérbios no capítulo 5 e, por fim, finalizaremos a nossa leitura hoje em Gálatas no capítulo 4. Êxodo capítulo 29, nós vamos encontrar a descrição sobre a consagração dos sacerdotes. Diz assim as Sagradas Escrituras, Êxodo 29. Assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos assados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça dentro dela. Também ofereça um novilho e 2 cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Pegue as vestes, vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada no turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele. Vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e seus filhos. O sacerdócio lhe pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão a mão sobre a cabeça do novilho e você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Com os dedos, coloque um pouco do sangue do novilho na ponta do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e 2 rins, e com a gordura que os envolve e queima no altar. Mas queime a carne, o couro e os excrementos do novilho fora do acampamento. É a oferta do pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão e colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue dos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave-o, as vísceras e as pernas e coloque ao lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É o holocausto dedicado ao Senhor e a oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque na ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, do polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar, um pouco do óleo da unção e faça aspersão sobre eles, sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados eles, suas vestes, os filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que envolve a coxa direita. E esse é o cordeiro da oferta da ordenação. Da cesta dos pães sem fermentos que está diante do Senhor, tire o pão, um bolo assado com azeite, um pão fino, coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome das mãos dele e queime os pães no altar do holocausto de aroma agradável ao Senhor. É a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Tire o peito, o cordeiro, para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor como gesto de ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação perante Arão e aos seus filhos, o peito, a coxa movido como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e aos seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhe farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos descendentes para que lhe vistam, para que vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo terá de usá-lo durante 7 dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne no lugar santo. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez a propiciação para a sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime as sobras. Não deve comê-los, visto que são sagrados.
Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo que ordenei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado, para fazer propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja-o como consagrado. Durante 7 dias faça propiciação pelo altar, consagrando, então o altar será santíssimo, e tudo que nele tocar será santo. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, a cada dia, 2 cordeiros de um ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturado com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada, e ofereça o outro ao entardecer como uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É a oferta do Arão agradável ao Senhor, preparada no fogo, de geração em geração. Esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Neste local eu encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para que me servirem como sacerdote. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Vamos agora ao livro de João, no capítulo 8, aonde aqui Jesus ele dá a validade do testemunho de Jesus, e também nós vamos encontrar aqui o Senhor ele fazendo declarações acerca de si mesmo como sendo o Filho de Deus. Diz assim, João capítulo 8, verso 1. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tal mulher. E o Senhor que diz? E eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, e ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem nem de onde vim e nem para onde eu vou. Vocês julgam pelos padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. E então lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez Jesus lhe disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntar: Será que ele vai se matar? Será que por isso ele diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou de fato, vocês morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram ele. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. E eles não entenderam que estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos,
e conhecerão a verdade vos libertará. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode-se dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a verdade a vocês, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar que para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouvem do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Protestaram ele: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui, e eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi o homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creram em mim, e porque eu digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creram em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e que está endemoniado? Disse Jesus: eu não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém oferecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque verei o meu dia, e ele ouviu e se alegrou. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E eles lhe apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu e saiu do templo. Vamos voltar agora ao livro de Provérbios. Nós vamos fazer a leitura de Provérbios no capítulo 5, aonde vai falar sobre a advertência da sabedoria sobre as coisas deste mundo e principalmente sobre a questão de adultério. Fala assim, Provérbios capítulo 5: meu filho, dê atenção à sua sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento, e assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, e a sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela não percebe que anda nos caminhos tortuosos e não enxergam a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me e não se desvie da minha palavra. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da sua porta, da sua casa, para que você não entregue os outros o seu vigor e nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e os outros não se enriqueçam às suas custas do seu esforço. No final da vida você gemerá, como a sua carne e seu corpo desgastado. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e seus ribeiros pela praça? Que elas sejam exclusivamente suas, não repartam com os estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a sua esposa da sua juventude. Gazela amorosa, o corça graciosa, e que seus seios da sua esposa sejam fartos de prazer, e sempre os embriaguem de carinho dela. Por que, meu filho?
ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos, e as maldades dos ímpios os prende, e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em Gálatas, no capítulo 4, onde Paulo ele continua falando dos filhos de Deus e ele também mostra a preocupação com os irmãos da Galácia. Diz assim: digo, porém, Gálatas 4, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, e em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção dos filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também tornou-se herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como também estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, quem querem ser escravizados por ele outra vez, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, por minha causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês, embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me tratam com desprezo e desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dar a mim. Tornei-me inimigo de vocês por causa de dizer a verdade? Ou os que fazem tanto esforço para agradá-lo não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles? É bom sempre ser zeloso pelo bem, e que não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digo-me a vocês que os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois eu estou escrito que Abraão teve 2 filhos, um de escrava e outro de livre. O filho de escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Esta mulher representa 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e correspondente à atual cidade de Jerusalém. Está escravizado com seus filhos, mas Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozija-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da leitura bíblica e que a paz do Senhor alcance o teu coração. Um abraço e até lá, se assim Deus nos permitir.